Personal. Você sabia que você pode machucar, lesionar o seu aluno na musculação? Esse é o tema da nossa aula de hoje. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais uma aula. Antes de mais nada, eu preciso deixar claro que eu sou um apaixonado pela musculação e acho o treinamento de força simplesmente essencial. Então, nós vamos falar hoje um pouco sobre os cuidados e como um personal que tem uma visão avançada de treinamento pode tornar o seu treino muito mais eficaz, pode melhorar muito a performance do seu aluno, além de prevenir as lesões musculoesqueléticas. Mas para que a gente possa fazer isso, a gente precisa olhar para alguns detalhes que não nos foi ensinado na faculdade, nem para você e nem para mim, né? Eu pude aprender essas coisas porque eu realmente sempre fui um apaixonado pelo movimento humano e acabei tendo a oportunidade de fazer alguns cursos fora do Brasil, onde eu aprendi alguns testes de identificação das limitações do aluno. Então, quando a gente aplica esses testes de identificação das limitações, o que a gente consegue? A gente consegue saber como esse aluno está e prescrever exatamente o que ele precisa. Quando a gente não sabe as limitações do nosso aluno, a gente fica um pouco perdido, porque com que base, com que dados que nós vamos montar o treinamento desse aluno? Vira um treinamento muitas vezes padronizado, mecanizado, né, onde vira uma reprodução de exercícios, que é muito em cima simplesmente do que o aluno fala para você que ele quer. Então, ele fala que ele quer mais hipertrofia, ele fala que ele quer emagrecimento, e aí você monta a sua estratégia em cima disso. Mas você pode potencializar isso de uma forma muito significativa quando você consegue ter dados sobre esse aluno que você possa prescrever algo mais específico. E esse é meu objetivo aqui, compartilhar com você essas informações que vão fazer um grande diferencial na sua carreira, assim como fizeram na minha, tá bom? Então, o tema de hoje é sobre o risco que existe, e ele realmente existe, de que seu aluno se lesione fazendo musculação quando a gente não conhece as limitações desse aluno. Eu já pude presenciar alguns casos na academia onde eu trabalhava, que aconteceram algumas situações que eu vou dar alguns exemplos aqui de coisas que podem acontecer, né? Eu, como estudava já prevenção às lesões há um tempo, e dentro da própria academia, eu tinha alunos que me procuravam, alunos que iam para a academia com lesões musculoesqueléticas, eu acabei sendo conhecido na academia como professor que lidava, né, quando alguém tinha alguma hérnia de disco, uma condromalácia patelar, era sempre encaminhado para mim esses alunos. Então, sempre que chegava alguém com dor lá na academia ou tinha alguma coisa errada, eles iam me chamar. E uma vez eu estava lá embaixo, na sala de ginástica, e me chamaram. Um aluno travou na musculação, travou as costas na musculação. E aí ele não consegue nem levantar do banco. O que a gente faz? Aí eu subi lá para conversar com ele. Quando eu cheguei lá em cima, ele já estava andando bem curvado para frente, mas não conseguia ficar totalmente ereto. Aí eu falei, mas o que você tem? Você sabe se você tem já alguma condição específica? E ele me falou que ele tinha uma protusão discal na lombar. E aí ele estava ali fazendo um exercício com carga, sentado. Então, quando a gente faz um exercício com carga sentado, ele aumenta a compressão intervertebral, né, interdiscal. Quando a gente faz um exercício em pé, essas cargas compressivas são dissipadas na própria lordose lombar, que fica maior, que fica fisiológica, não perde a lordose fisiológica, se dissipa no quadril, porque a pessoa está em pé, essa carga compressiva se dissipa no joelho, no tornozelo. Quando o aluno está sentado, a compressão interdiscal é maior. Então, pode ter sido um fator que contribuiu para que ele tivesse o quê? Um pinçamento neural ali. Como ele já tinha uma protusão discal, fazendo um exercício com carga sentado, houve um pinçamento. E aí, aos pouquinhos ali, ele melhorou, a gente conseguiu encaminhar ele para o médico e depois estabilizou e não foi nada mais sério. Mas já teve um caso de uma aluna que deslocou os dois ombros, deslocou a glenumeral ao mesmo tempo fazendo um pullover deitada no banco. Era a primeira vez que ela estava treinando,
talvez ali o pullover para o professor que prescreveu, talvez não fosse o exercício mais indicado como primeira vez, por ser um exercício de braço de alavanca grande, mas isso aconteceu na sala de musculação da academia, um deslocamento dos dois húmeros. Então, são cuidados que a gente tem que tomar. E como um médico chegou para mim e falou uma vez, ele falou assim, você trabalha naquela academia ali? Interessante, eu mandei um paciente meu que estava hipertenso para treinar lá, ele voltou aqui com 2 hérnias de disco, ele falou para mim. E na época eu não tinha muito o que falar, eu ia falar o quê para ele, né? Então, por que eu estou trazendo tudo isso? Porque nós, como profissionais da saúde, né, temos como dever, como obrigação, cuidar bem da saúde dos nossos alunos. E quanto mais a gente estuda e quanto mais a gente aprende, a gente vai tendo mais ferramenta, tanto para oferecer o melhor para eles, um serviço com mais qualidade, com mais saúde, quanto a gente se diferencia na profissão, né? E cria um diferencial que nos permite também ir para um outro patamar profissional, cobrar um valor diferenciado, e isso é bom para todo mundo, né? É bom para o profissional, é bom para o aluno que recebe um serviço, também é escasso, né? Porque que personal hoje sabe, quando um aluno chega, sabe o que pode e o que não pode fazer no caso de uma protusão discal, de uma hérnia, de uma condromalácia, de um impacto no quadril. Então, quando você tem o conhecimento disso e sabe o que pode e o que não pode fazer, o que vai ser benéfico e o que pode ser prejudicial, isso te dá um grande diferencial. E outra coisa muito interessante é o personal que sabe aplicar esses testes de identificação das limitações. Isso é um diferencial tremendo e eu não tenho a mínima dúvida que esse é o futuro da educação física, no mínimo do treino personalizado. Porque quando a gente fala em treino personalizado, é um treino individualizado, né? Então, se você está cobrando por um serviço individualizado, você precisa prescrever algo individualizado. Não pode ser igual para o primeiro, para o segundo, para o terceiro aluno, né? Então, esse treino individualizado precisa ser em cima das características desse aluno e do que você encontrou na anamnese inicial e nesses testes de identificação. Então, na aula de hoje, nós vamos abordar um pouquinho sobre isso. Eu vou ter alguns slides, não muitos, mas alguns slides só para ilustrar e para vocês entenderem de onde vem esse conceito e o que a gente precisa prestar atenção, tá bom? Então, eu vou compartilhar minha tela com vocês, para que aqui, de uma forma didática, a gente possa compreender melhor tudo isso, tá? Então, montei aqui uns slides, para que você faça sempre essa pergunta e tenha isso claro com você, desse risco que existe, né? Vou até aumentar um pouquinho a minha tela aqui. Pronto, agora sim. Esse é o grande mestre do movimento, Gray Cook, né? Ele é o criador do método FMS, que também é um protocolo de análise do movimento. O FMS, ele vai mais para a fase integrativa do movimento. Ele já analisa o movimento propriamente dito, que é o que outros especialistas do movimento, como o Paul Chek, como a NASM, que é a National Academy of Sports and Medicine, considera como a fase final, a fase de integração. Então, o Gray Cook e o método dele trabalha muito nessa fase já integrativa. Mas o Gray Cook fala com muita clareza o seguinte: nunca coloque sobrecarga sobre uma disfunção musculoesquelética. Então, o que ele quer dizer, né? Um cientista do movimento e que estuda movimento há tantos anos, né? É uma referência. O que ele quer dizer sobre não colocar sobrecarga sobre uma disfunção musculoesquelética? Então, primeiro a gente precisa entender o que é uma disfunção musculoesquelética. Como o próprio nome diz, disfunção é o que não está funcional, ou seja, não está funcionando bem. Se não está funcionando bem, né? Se eu tenho algo no sistema musculoesquelético que não está funcionando bem, ele fala, não coloque carga. Agora, como que a gente vai saber se está funcionando bem, se não está funcionando bem, e o que seria de fato uma disfunção que não está funcionando bem? Então, eu trouxe alguns exemplos aqui para você entender o que é disfunção.
Então, aqui eu coloquei falta de estabilidade lombar, falta de mobilidade no quadril, alguns encurtamentos musculares, por exemplo, são exemplos de disfunção. Então, se a lombar do seu aluno não está com uma boa estabilização, é uma lombar instável, os músculos que proporcionam essa estabilização não estão fazendo a função, existe ali uma disfunção. Se o quadril, por exemplo, que é uma articulação que tem predominância de mobilidade, então todos os movimentos funcionais do dia a dia, sempre levanta da cadeira, entra no carro, sobe escada, eles acontecem predominantemente no quadril. O quadril precisa ter uma boa mobilidade. Se o quadril não tem boa mobilidade, ele vai começar não só a ter uma sobrecarga para ele mesmo, como vai afetar a lombar e vai afetar o joelho, que são as duas articulações mais próximas. Então, se esse quadril não está com uma boa mobilidade, não está funcionando bem, ele está disfuncional. Então, se ele está disfuncional e eu colocar carga, eu posso machucar meu aluno. É isso que o Gray Cook fala com muita clareza. Entender que se eu tenho algo que não está funcionando bem, eu não posso colocar carga em cima, não posso ir lá e colocar agachamento, stiff, leg press em cima de um quadril que esteja disfuncional. E por último, eu dei exemplo de encurtamentos musculares. Então, rapidamente aqui, se eu tenho um encurtamento de um reto femoral, já é comprovado que o encurtamento do reto femoral aumenta a compressão da patela contra o fêmur. Se eu tenho uma compressão da patela contra o fêmur aumentada, aumenta o risco do quê? De uma síndrome patelofemoral, de uma condromalácia. Outra coisa que a gente já tem comprovação, o encurtamento dos isquios surais, da parte posterior da coxa, gera instabilidade lombar. Então, é um encurtamento muscular que gera uma instabilidade na lombar. Então, ele está disfuncional. Então, se eu tenho essa disfunção e eu vou colocar carga sobre essa disfunção, eu tenho um risco muito aumentado de gerar lesão no meu aluno. Então, percebem como são pequenos detalhes que não nos foi ensinado, mas que quando a gente sabe disso, abre um leque de possibilidades e de um treinamento que vai de encontro ao que aquele aluno precisa e vai ser muito mais efetivo para ele. Você vai direcionar, igual um médico faz uma ressonância magnética, você faz uma ressonância magnética do movimento, que eu costumo chamar. A análise funcional é isso, você identifica exatamente o que seu aluno precisa. E aí você vai no ponto-chave para prevenir a lesão, para não deixar ele se machucar, e a performance dele vai melhorar muito, porque você vai tirar as limitações que não estão permitindo que ele renda melhor esportivamente. Porque essas disfunções prejudicam o movimento. Se prejudicam o movimento, prejudicam performance, né? Então, qual que é o primeiro passo que eu falo, né? Se seu aluno tem alguma dessas disfunções, né? E você colocar sobrecarga, você vai causar mais malefício do que benefício. E não é só o Gray Cook que fala isso, o Paul Chek também fala isso claramente, tá? Que é do Chek Institute, lá na Califórnia. E aí vem a pergunta, então como que eu descubro, né? Se o meu aluno tem alguma disfunção musculoesquelética, que é o ponto-chave da diferenciação profissional. Eu já falei aqui, é através da análise funcional. Essa análise funcional vai te permitir identificar esses desequilíbrios, essas limitações, e aí você vai poder montar um programa para quê? Para restaurar a função, antes de colocar sobrecarga. Então você entra numa sequência progressiva que vai ter muito mais consistência. E são pouquíssimos os personagens que sabem fazer isso. Então, o que acontece? Eu tive o privilégio, né, e sorte, talvez, de poder dizer disso acontecer na minha carreira, porque como eu comecei a estudar isso há quase 20 anos atrás, e se hoje ainda não tem, naquela época muito menos,
Esses alunos que entram em contato com um profissional que sabe fazer isso, eles não te largam mais. Então, é o princípio inicial da retenção que eu falo. Então, eu tenho alunos que estão comigo, porque eu dou aula de personal até hoje, tem alunos que estão comigo há mais de 20 anos. Então, fica aquele negócio do aluno não te largar, porque ele sabe que não vai encontrar um outro profissional que saiba isso que você sabe, né? Então, isso é muito bom, poder ter essa retenção e poder cobrar um valor diferenciado, porque é um conhecimento diferenciado, né? Quantos personagens estão aqui agora assistindo essa aula como você está? Então, se você está aqui assistindo essa aula, é porque você está comprometido com o quê? Com o seu conhecimento, com a sua evolução profissional e também em poder oferecer o melhor para os seus clientes. Que algumas coisas a gente sabe que não tem dinheiro que pague, né? Quando a gente vê alunos, que eu já tive a possibilidade de estar com alunos que mal estavam andando, e a gente vai melhorando, restaurando função, que é diferente de reabilitação, sempre falo aqui, né? Isso é função do fisioterapeuta. O aluno está com dor, a gente precisa ter um diagnóstico médico, saber o que ele tem, passar pelo fisioterapeuta, e aí dentro da equipe multidisciplinar, você ter o quê? Você ter bagagem e conhecimento para poder conversar com esse médico, se necessário, poder conversar com esse fisioterapeuta, que fez ali um trabalho de analgesia, de desinflamação, para que você possa dar continuidade. Restaurar função, que é diferente de reabilitação. Restaurar função é isso que eu estava explicando. Você vai descobrir o que está disfuncional, que pode ser a causa da lesão, né? Ou de uma futura lesão, que você pode prevenir, ou até de um quadro que já está acometido. Às vezes uma condromalácia grau 2, já tem uma cartilagem que está desgastada ali. Eu já pude presenciar isso com alguns clientes que estavam com uma condromalácia grau 4, e o médico chegou a falar, aqui não tem mais jeito, aqui ele vai ter que operar e colocar prótese nos 2 joelhos. Você pode até tentar, mas é uma condromalácia grau 4. Aí meu aluno falou para mim, não, vamos tentar. E o médico disse que em 3 meses ele teria que colocar prótese, no máximo. Ele teria 3 meses que ele não conseguiria mais andar, ele já estava andando com bastante dificuldade. E ali no caso dele era muito claro que ele tinha um encurtamento muito acentuado de isquiosurais, muita aderência miofacial, e aí eu fiz um trabalho focado só nisso, em remover as aderências miofaciais, ganhar flexibilidade e fortalecer o quadríceps com isometria. No caso dele, isso que eu precisava trabalhar, tá? Não usem isso de uma forma genérica, porque tem casos que a condromalácia patelar vai ser um outro trabalho, vai ser um distensionamento de banda iliotibial, se a patela está lateralizada, alongamento de glúteo máximo, que também pode interferir na patela, então depende de caso para caso. Mas no caso dele, o trabalho foi muito focado em ganhar flexibilidade em isquiosurais, liberação miofacial e fortalecimento do quadríceps em isometria. Ele foi aos pouquinhos melhorando, passados os 3 meses que o médico falou, ele estava com menos dor do que há 3 meses atrás, então ele foi dando continuidade. Com 6 meses ele sentia muito menos dor, com 1 ano ele estava andando sem dificuldade. E ele não precisou operar nos próximos 15 anos. 15, isso foi em 2008, 2018, 10, 14 anos, né? Era um aluno já com idade, ele tinha na época 76 anos e ele faleceu o ano passado. Mas conseguiu conviver por 14 anos sem cirurgia, podendo fazer o quê? Foi reabilitação que eu fiz? Não, porque eu nem mexia no joelho, não fiz nenhuma analgesia, não fiz nenhum trabalho fisioterapêutico com ele. O que eu fiz foi restauração da função. Eu identifiquei o que não estava funcional, o músculo que estava encurtado, que comprovadamente aumenta a compressão patelofemoral, identifiquei as aderências miofaciais e entrei com a liberação miofacial e fiz fortalecimento em isometria, para criar ali uma estabilização dos vastos. Como consequência, melhorou o quadro dele e ele acabou tendo uma reabilitação como consequência. Mas o meu objetivo não foi reabilitá-lo, o meu objetivo foi restaurar a função no que estava disfuncional. E vocês vão ver que muitas vezes isso é distante.
Então, já dei o exemplo aqui da fascite plantar, né? Muitos dos nossos alunos corredores, ciclistas, têm a fascite plantar. É diagnosticado com a fascite plantar, o fisioterapeuta fica ali trabalhando para tirar aquela inflamação da face, ele sai da inflamação, ele volta a dar uma corridinha, volta a dor na sola do pé. A fascite volta. Por que a fascite volta? Porque a causa não está na sola do pé. A fascite plantar, a fáscia plantar, faz parte da linha superficial posterior. Então, você precisa compreender aonde está essa linha superficial posterior. Entender o caminho dessa linha e remover as aderências miofaciais por toda a linha. Para quê? Para restaurar a função. Você restaura a função na linha superficial posterior. A linha superficial posterior pode tanto causar fascite plantar, que é a extremidade inferior da linha, como pode causar dor de cabeça tensional, que é a extremidade superior da linha. Então, normalmente, as dores aparecem nas extremidades. Isso não quer dizer que ali esteja o problema. O problema pode estar nos paravertebrais, pode estar nos isquiosurais, porque todos eles fazem parte dessa linha superficial posterior. Então, o personal que tem a visão avançada de treinamento, ele faz o quê? Ele é um detetive, um investigador de disfunção. E quando ele restaura a função, o aluno não só previne essas lesões, melhora o movimento, fica com um movimento muito mais organizado e eficiente, e a performance dele é muito maior. Então, tentei aqui de uma forma didática, pedagógica, trazer esse conceito para você, da importância do quão é fundamental você, como um personal que quer ser um especialista do movimento, saber identificar o que não está funcional, saber identificar as limitações do seu aluno. Esse é o primeiro passo, tá bom? Esse é um exemplo que eu já trouxe algumas vezes aqui de um aluno que, quando eu comecei, ele só queria emagrecer. Ele estava bem, queria fazer fortalecimento, queria fazer musculação, já teve alguma lesão? Não, nunca tive lesão, tá tudo certo. Para ele estava tudo certo. Eu apliquei o teste, olha a diferença de mobilidade da glenumeral do braço direito para o braço esquerdo. Se eu coloco uma sobrecarga aqui, ele para fazer um exercício, onde tem uma flexão do ombro acentuada aqui, a chance dele lesionar esse ombro é muito grande, colocando sobrecarga sobre ele. Se eu não soubesse, né, se eu não identificasse essa limitação. Então, aqui eu tive que entrar com uma outra estratégia, de primeiro ganhar mobilidade nessa glenumeral, tentar deixar o lado esquerdo pelo menos um pouco mais próximo do direito, para depois entrar com a sobrecarga. Né? E aí, quando você mostra isso para o aluno, ele nem acredita, ele fala, nossa, eu não sabia que era assim. E não sabe mesmo. Então, é nossa função também educar esse aluno, mostrar para ele a importância desse passo a passo, não só para ele prevenir as lesões, mas para ele ganhar performance efetivamente, né? Então, é isso que vai, essa visão avançada que te diferencia do mercado e te coloca em outro patamar profissional e financeiro. Então, eu queria trazer nessa aula de hoje também um pouquinho mais dessa noção do passo a passo, porque às vezes eu falo aqui e não fica muito claro. Então, eu gosto de compartilhar um pouquinho de como que a gente faz isso de uma forma coerente, de uma forma que a gente possa conseguir realmente resultados reais com o nosso aluno. Então, vou compartilhar com vocês o... Deixa eu sair dessa tela aqui. Vou compartilhar com vocês agora o portal da certificação iFit Pro. Então, o portal da certificação iFit Pro tem aqui, ó, mais de 200 aulas, né? É um acompanhamento que eu faço com os personagens por 4 meses. Então, por 4 meses a gente fica se encontrando, fazendo mentorias. Eu abro uma turma. Então, são 3 turmas que eu abro por ano e cada turma leva 4 meses de estudo. Então, dentro desses módulos aqui, é muito importante que o personal entenda que tem um passo a passo. Então, ele vai entender todo o conceito de mobilidade e estabilidade, de linhas miofaciais, de análise do movimento, de diferenciar músculo tônico e músculo fásico. Então, a cada semana a gente tem um módulo.
Então, ó, módulo 1, módulo 2, módulo 3, a gente começa aqui falando das linhas miofaciais, vocês compreendem essas linhas miofaciais, que é a base para começar um programa de uma forma bem coerente e saudável, uma boa estratégia. E depois a gente vai de articulação em articulação. Então, vem aqui, ó, quadril, coluna lombar, outro módulo só sobre quadril, depois a gente tem um módulo de coluna torácica, um módulo de coluna cervical, 2 módulos de ombro. Então, em cada articulação, eu falo das lesões que acometem aquela articulação. Então, eu vou falar de joelho, eu vou falar de condromalácia, vou falar de compressão meniscal, vou falar das lesões no ligamento cruzado anterior, o que pode fazer, o que não pode fazer. Porque primeiro vem a compressão. Então, a gente tem uma aula de anatomia, a gente tem uma aula de compreensão dessas lesões musculoesqueléticas. E aí a gente tem, em cada caso, identifiquei uma disfunção, como que é a estratégia de correção dessa disfunção. Porque esse passo a passo, ele precisa de uma coerência e precisa ser de forma correta. Se eu identifico uma falta de estabilidade lombar, não é só chegar lá e treinar o transverso abdominal. Eu preciso entender se esse quadril está disfuncional, o que eu faço primeiro, se primeiro eu faço a mobilidade do quadril ou se primeiro eu estabilizo a lombar. Existe uma sequência coerente que também faz muito sentido e é muito importante. Tem um módulo só sobre tornozelo e pé, um módulo sobre joelho, e quando chega no módulo 15 e 16, que é o fechamento, né, desses 4 meses, a gente tem o quê? A gente tem a integração. Então, o módulo 15 é um módulo de integração dos padrões de movimento e performance funcional. É onde a gente começa a fazer a conexão de toda essa restauração de função, de tudo que a gente entendeu de mobilidade e estabilidade e leva para o movimento funcional, um movimento organizado, com muito mais qualidade, e aí o seu aluno está pronto para quê? Para ir para o treinamento que eu estou falando hoje aqui para vocês, ó, treinamento de força integrado, simplesmente essencial. Então, quando a gente entra no módulo de força, que é o que eu estou falando aqui hoje, a gente tem lá desde o aquecimento dinâmico, a prática do supino, do abdominal inferior, abdominal ombros. Então, tem vários exercícios aqui dentro do módulo de força, onde eu explico exercício por exercício, como fazer essa integração de forma eficiente e com qualidade, e que gera esse diferencial para você personal e, sem sombra de dúvida, muito mais qualidade para o seu aluno, que vai render muito mais, com muito mais performance, né? Porque apesar de eu falar sobre lesões, eu trabalhei por 6 anos com a equipe olímpica brasileira de golfe. Então, são atletas que foram para as Olimpíadas, né? Pude estar nas Olimpíadas junto com eles, pude estar nos Jogos Pan-Americanos de Toronto, no Canadá. E é uma situação onde a gente busca performance, né? E é importante a gente entender que quando a gente busca performance, é claro que a gente quer que esse aluno, que esse atleta não se machuque, é fundamental que ele esteja saudável, que ele esteja bem, mas ele precisa render. O foco é rendimento, é performance. Então, para que a performance ocorra consistentemente, eu preciso do movimento eficiente. Então, essa é a visão do especialista no movimento. Como que eu deixo esse movimento eficiente? Para que eu consiga essa eficiência, eu preciso pensar em todo esse passo a passo, desde a identificação de uma limitação até todo o passo a passo de correção dessa limitação para que possa se transformar em movimento organizado e performance. Né? Então, essa compreensão que vocês estão aqui e estão interessados em saber é que faz toda a diferença para a qualidade de rendimento esportivo do aluno e qualidade de vocês como profissionais. Então, era isso que eu tinha para a aula de hoje, isso que eu tinha para compartilhar com você. Gratidão por estar aqui por mais uma aula, e em mais uma aula, se dedicando a aprender. Parabéns pelo seu esforço e nos vemos numa próxima aula. Até lá!